Evoé, esplêndidos espíritos errantes, elevai-vos ao êxtase do encanto eterno. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um episódio do Carnaval Cósmico da Centelha Caída. Eu sou Dudes, seu anfitrião pela noite ou dia, e é um enorme prazer ter vocês comigo. No episódio de hoje, eu pensei em ler mais uma das histórias que eu tenho escritas e convidar vocês para entrar mais fundo no onírico universo da minha cabeça. Bom, sem mais delongas, a história de hoje é As Ruínas de Guerdar. Espero que gostem. Helena sentia a tempestade que estava por vir, mas ela não se importava. O vento estava a seu favor e o barco velejava pelas nuvens com rapidez. Ela sabia que seu destino não devia estar longe. E, além do caminhante do horizonte ter sido construído para aguentar as piores tempestades, esta vinha do leste e ela se dirigia para o norte. Com alguma sorte, ela conseguiria escapar do pior dos ventos. As 5 velas, uma genoa e uma buja à sua frente, uma balão atrás e acima, e mais uma genoa em cada lateral do barco, estavam planas, aproveitando todo o impulso do vento. Os 4 flutuadores de aerogel estavam a meia potência, mantendo a altitude do caminhante estável enquanto ele cortava as nuvens. Uma rápida olhada em seus instrumentos disse a Helena que ela devia descer alguns metros para aproveitar melhor o vento. E foi o que ela fez, diminuindo em poucos graus a temperatura dos flutuadores. Uma maravilha tecnológica, os flutuadores eram simples. Uma redoma de acrílico, com aerogel de grafeno preenchendo seu interior, envolta por uma resistência. Quando aquecido, o aerogel se tornava mais leve que o ar, fazendo toda a estrutura flutuar. O controle de flutuação tornava possível fazer manobras no ar, incluindo velejar contra o vento em um movimento de zigue-zague, como fazem os navios aquáticos. Além disso, as velas especiais captavam tanto o vento físico quanto o fluxo de correntes mágicas, permitindo manobras delicadas e velocidades estonteantes. O caminhante era o maior orgulho de Helena. Tinha-o construído ela mesma ao longo de muitos anos. Por ser pequeno, podia voar mais rápido que a vasta maioria dos barcos aéreos, e ainda assim era extremamente resistente. Ela já tinha passado por tempestades verdadeiramente horríveis, em que tinha certeza que morreria, e o caminhante aguentou firme. Mesmo que esta tempestade que vinha rapidamente a alcançasse, ela tinha certeza que sobreviveria. Nem de longe uma grande tempestade. Seus instrumentos acusavam que os ventos subiriam de 75 para cerca de 93 a 95 km por hora. Ela já tinha encarado verdadeiros temporais de 130, 150 km por hora. E a chuva seria bem-vinda. Ela não tinha tido tempo de limpar o convés e a água ajudaria nisso. De qualquer maneira, ela sentia em seu âmago que seu destino não estava longe. Tinha ouvido um rumor alguns dias antes, pouco mais de um boato em uma taverna portuária, de um novo arquipélago flutuante que teria surgido do nada e desaparecido entre as nuvens. Por si só, isso era suficiente para atiçar sua curiosidade. Porém, havia mais. O goblinoide que havia contado a ela sobre o arquipélago
disse que havia visto uma estranha cúpula em uma das ilhas, indicando algum tipo de estrutura nelas. Somado à localização do arquipélago, logo acima do mar Rishor, tudo isso indicava que ela poderia encontrar algo verdadeiramente impressionante: a antiga civilização de Guerdar. Anos atrás, Helena havia encontrado pedaços soltos de informação sobre a civilização mágica de séculos passados, e tudo indicava que era um arquipélago em algum lugar sobre o mar Rishor. Mas depois de semanas procurando sem sucesso, ela abandonou a busca. Até ouvir esse boato e perceber algo muito simples. Guerdar não estava no mar Rishor, estava acima dele. Na época de suas buscas, ela ainda não tinha o caminhante do horizonte. Agora, armada de uma das melhores embarcações aéreas do mundo, ela estava pronta para encontrar o que seria com certeza o ápice de sua carreira como arqueóloga. Já havia alguns dias que ela circulava sobre o Rishor, fazendo círculos cada vez maiores em torno do ponto onde o goblinoide disse ter visto o arquipélago. Por enquanto, nenhum sinal de Guerdar, mas seus instintos diziam que estava próximo. De repente, o vento aumentou. A tempestade estava chegando. Helena não escaparia dela. Com um dar de ombros, ela travou os controles e se dirigiu para a vela balão em suas costas. Não precisaria dela. Com alguns movimentos experientes, ela baixou a vela, prendendo-a firmemente ao mastro. Depois, ela ajustou as velas de proa, bombordo e estribordo, deixando-as prontas para enfrentar a ventania que vinha rapidamente. Uma rápida olhada pelo convés lhe disse que não havia nada mais a preparar. Abaixo do convés, ela passou rapidamente pela cozinha, assegurando-se de que tudo estava firme em seu lugar. Não precisava checar o resto, ela sempre deixava tudo preparado para uma tempestade. Quando ela voltou ao convés, a tempestade já havia chegado. A chuva castigava seus olhos, e ela amarrou o longo cabelo em um coque apertado para impedir que voasse. Rapidamente, ela prendeu o arreio que já estava preparado em seu corpo às cordas ao lado do balcão de navegação. Seus instrumentos tinham lhe informado errado. A tempestade era maior do que havia previsto. Ela franziu o senho. Não era normal que seus instrumentos tão finamente calibrados errassem assim. Seu anemômetro indicava que os ventos já chegavam a 102 km por hora, e ela ainda estava na borda da tempestade. Ela rapidamente ajustou os flutuadores e segurou firme as manivelas que controlavam as velas e a direção do barco. Não podia seguir na direção que estava. Isso iria fazê-la navegar junto da tempestade e ela não conseguiria escapar desta. Portanto, seu único caminho era atravessar. Ela fez alguns ajustes nas velas e virou o barco em direção ao centro da tempestade. Imediatamente o vento piorou. Ela sentia o barco vibrando embaixo de si e as manivelas em suas mãos também. Segurando com mais força, ela subiu o barco alguns metros, aproveitando o movimento para entrar mais fundo na tempestade. Era uma cena diretamente dos infernos. O mundo escureceu. Helena já não via mais o mar embaixo de si, nem ouvia suas ondas suaves. Havia apenas o vento e a chuva. O rugido deste era ensurdecedor. Ela forçou as manivelas a obedecerem, mantendo o barco subindo e descendo enquanto tentava navegar em direção ao olho da tempestade. Em poucos minutos, seus braços tremiam, tamanha era a força que exercia nas manivelas para manter o barco aprumado. A chuva martelava sua pele, lhe causando calafrios por todo o corpo. Depois do que pareceram horas, ela chegou finalmente ao centro da tempestade. Um turbilhão de vento que ameaçou levar o barco embora. Ela não se atreveu a desviar os olhos das velas para checar a velocidade dos ventos. De pouco importava. Tudo o que importava era atravessar o centro. Ela sabia por experiência que não valia a pena ir acima da tempestade. Estava a centenas de metros de distância e os ventos só piorariam quanto mais acima ela estivesse. Além disso, o ar ficaria cada vez mais rarefeito e ela precisava de toda a sua concentração intacta. Foi necessária toda a sua força para fazer as manivelas obedecerem.
Parecia que seus braços iam ser arrancados. Mesmo assim, ela manteve o curso, o barco subindo e descendo contra os ventos absurdos que o fustigavam. Ela gritou, mas o vento abafava qualquer barulho. Mesmo assim, com cada movimento, ela gritava, dizendo aos céus inclementes que não desistiria. Ela tinha sobrevivido a coisas piores. De repente, com a mesma rapidez que começaram, os ventos diminuíram. A chuva amainou e o barco parou de vibrar. Helena olhou para trás. A tempestade tinha passado. Mesmo com sua mente a mil devido à adrenalina, ela franziu o senho. Isso não era normal. Uma tempestade desse tamanho não simplesmente acabava assim. Ela olhou de novo para frente e seu queixo caiu. Estava diante de um gigantesco arquipélago flutuante. Era uma visão estonteante. Muito maiores do que qualquer outra ilha flutuante que ela já tivesse visto, as ilhas eram belíssimas. Enormes rochas à deriva no céu, com quilômetros de extensão. Altas montanhas e florestas verdejantes se espalhavam por cima das ilhas, enquanto trepadeiras e raízes podiam ser vistas penduradas do lado de baixo. Helena mal conseguia respirar. Seu espanto foi tanto que ela se esqueceu de conduzir o caminhante por alguns momentos e precisou desviar rapidamente para não colidir com uma das ilhas mais próximas. Balançando a cabeça, ela guiou o barco mais para cima, buscando uma vista melhor do arquipélago. Pouco tempo depois, o caminhante flutuava graciosamente algumas centenas de metros acima das ilhas, proporcionando a Helena uma ampla visão de sua beleza. Ela deixou a vista lhe inundar, saboreando a emoção de ser a primeira a encontrar tal paraíso. De repente, ela viu que parecia ser uma saliência rochosa com um formato estranho em uma das ilhas maiores. Curiosa, ela navegou o barco ao redor de uma ilha que estava à sua frente para ver melhor, e pela segunda vez no dia, seu queixo caiu. Diante dela estavam as ruínas de uma construção absurdamente massiva. Encravado na lateral de uma das maiores ilhas do arquipélago estava um conjunto de torres e cúpulas que não se pareciam em nada com qualquer arquitetura que ela conhecesse. As paredes se curvavam em linhas impossíveis, e antigos vitrais adornavam as janelas imensas com cores que ela nunca tinha visto. Domos abobadados assomavam gigantescos, e bem no centro do conjunto, 3 torres se erguiam aos céus, tão altas que rivalizavam com as montanhas da ilha. Apesar da beleza estupenda das construções, Helena não pôde deixar de se sentir tocada por melancolia. Que uma civilização tão grandiosa pudesse cair no esquecimento, ao ponto de só restarem fragmentos de sua história, a fazia lembrar que, realmente, tudo é temporário. Mesmo construções grandes como montanhas, eventualmente sucumbiam ao tempo e se enchiam de buracos e trepadeiras, a natureza lentamente retomando o que um dia foi seu. Ela balançou a cabeça, afastando os pensamentos. Havia trabalho a fazer. Antes de mais nada, ela tomou seu tempo, indo lentamente de ilha em ilha, investigando uma por uma. 8 no total. Apenas uma outra ilha continha algo de interessante. Um amplo prédio abobadado, tão largo que ocupava a pequena ilha quase inteira. Ao seu redor, 4 torres subiam aos céus em curvas impossíveis. E Helena se maravilhou com a habilidade construtora daquele povo morto há éons. Em nenhuma das outras ilhas havia qualquer construção ou objeto digno de nota. Pelo menos, nada que se visse do céu. Tirando um pequeno caderno de sua bolsa, Helena fez alguns esboços dos prédios, tomando cuidado para manter a proporção das complexas curvas que delineavam as construções.
Foi então que ela notou que as ilhas estavam lentamente se movendo, girando em torno umas das outras e dançando pelo céu. Ela fez algumas anotações sobre seu movimento e se dirigiu para a grande construção. Após algum tempo de procura, ela encontrou um pátio quadrado e aberto, grande o suficiente para pousar seu barco. Alguns minutos de manobras cuidadosas e ela estava segura. Com rapidez, Helena organizou sua mochila e saiu do barco, pronta para explorar a imensa rede de prédios em que se encontrava. Essa foi a parte 1 da nossa história. Em breve eu volto com a parte 2 para continuar a história de Helena e o que ela encontrou nessas estranhas ruínas nas Ilhas Flutuantes. Espero que tenham gostado e espero que voltem. Boa viagem!